Meus irmãos, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós já estamos um mês fora das nossas congregações e a saudade tem sido muito grande dos irmãos. Aquele momento a sós e junto com todos vocês, ouvindo a mocidade, as crianças, o coral, as irmãs do ciclo de oração, os irmãos testemunhar do grande amor de Deus. E a gente fica em casa fazendo culto doméstico. É muito bom adorar a Deus, porém nós sentimos saudade dos irmãos. E nesta noite eu estou reunido aqui na minha casa com a minha família. Já cantamos alguns hinos, e eu queria deixar um versículo na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 5, e dois versículos apenas para a nossa meditação nesta noite, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Esta é uma pergunta. A resposta: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte. O 15: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Graças a Deus, queridos irmãos, esta mensagem ela fala poderosamente conosco, porque fala de qualidade. Aqui é uma mensagem figurativa, fazendo uma comparação, meus irmãos, da nossa vida. O próprio Jesus falando com os discípulos: vós sois o sal da terra. E o sal, ele tem muita importância nos dias que nós estamos atravessando. O sal, ele provoca sabor, sede, sabor, e o sal é um agente conservante. Então os irmãos observam que a comida sem sal não tem gosto. Você pode comprar a melhor carne do mercado, no açougue, mas se você não pôr uma pitadinha de sal, ela não tem sabor. Assim é a vida do cristão. O cristão tem que ter uma vida que agrade a Deus e que demonstre para este mundo que ele está trazendo sede, ele está trazendo sabor e ele está conservando. Viu, irmãos? Porque nós temos testemunhas de pessoas que nos procuram para para ser aconselhado. E nós vemos que a pessoa, quando você começa a falar do amor de Jesus, a pessoa começa a chorar, porque nós somos o sal. Nós estamos, meus irmãos, produzindo neles, meus irmãos, a sede de salvação. Todo homem tem sede de salvação, de uma maneira ou de outra, seja ele crente ou não seja, né? Porque o crente, ele adora a Deus verdadeiro. As outras pessoas que têm outra religião adoram outros deuses que não conhecem, que não são verdadeiros, né? Como a palavra de Deus diz lá em Mateus, que Jesus veio para salvar. Ele diz: eu sou a porta, se vós abrir, entrareis e cearei contigo.
Aí ele fala uma palavra linda que eu acho: o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e as tenhais com abundância. Então o crente tem vida, o crente é uma pessoa feliz, o crente é uma pessoa que agrada a todo mundo, o crente tem sal, ele tem sede, ele provoca sede, ele dá sabor e ele conserva. As pessoas têm confiança no povo crente, porque sabe que ele está falando a verdade. Duas comparações importantes que nós observamos aqui, né? Ele dá sede. Quando ele começa a conversar com alguém, a conversa é tão sadia que a pessoa tem desejo de ouvi-lo mais, porque a palavra dele é temperada, né? É uma palavra temperada. A palavra de Deus, ela é vida. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá alento para viver, é a palavra de Deus que traz alegria, é a palavra de Deus que traz prazer na nossa vida cotidiana. Outro dia eu estava dirigindo o meu carro e angustiado, sem saber o que fazer. De repente, na minha frente, um caminhão de lixo, carregando lixo. E escrito estava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquela palavra foi como um choque dentro do meu coração. Mesmo eu conhecendo a palavra de Deus e sabendo que o Senhor é o meu pastor, eu senti que a palavra falou comigo, aí me acalmou. Aquela situação, aquele problema nervoso que estava passando, naquele momento foi sanado, porque a palavra de Deus, ela, meus irmãos, ela tem sabor e ela conserva, ela alerta a nossa vida para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O salmista, ele tinha razão quando ele diz lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os irmãos nunca viram um monte desaparecer assim do nada. Só se for uma catástrofe muito estranha, né? Porque fora disso é difícil você ver um monte desaparecer de um dia para a noite. Mas a palavra de Deus nos confirma isso. Além de nos identificar como sal da terra, ainda diz que nós somos como um monte que não se abala. O que quer dizer Jesus com isso? Que nós não estamos preocupados com essas coisas que estão acontecendo, né, irmão? Uma luta, um sacrifício, estamos proibidos de sair, passando a quarentena dentro de casa. Isso é ótimo, isso é bom, devemos obedecer à lei das autoridades, isso está na Bíblia, devemos obedecer, meus irmãos, mas temos confiança de que Deus está conosco, Ele é o nosso pastor e Ele não vai deixar faltar absolutamente nada, nem para mim, nem para você, nem para nenhum dos crentes, daqueles que confiam nele. No versículo 14, ele nos faz outra comparação. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte. Isso quer dizer que nós, meus irmãos, temos uma vida, um livro aberto, uma vida clara e evidente para aqueles que estão em volta de nós. Eles confiam, não se pode esconder. Você não pode se esconder da presença de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a uma reflexão. Quando Pedro estava acompanhando Jesus, quando Jesus estava indo para aquele julgamento, e a Bíblia diz que Pedro foi acompanhando ele de longe. E quando ele chegou ali, ele foi esquentar fogo numa fogueira. Provavelmente estava fazendo frio, e o povo aqueceram o fogo e estava esquentando. E ele começou. Quando ele chegou ali, o povo reconheceu: você é um deles. Ele negou Jesus. Ele negou: não conheço. Mas você é um deles, você é parecido com ele, você é igual a ele.
Então, querido, não se pode se esconder. Nós não podemos nos esconder. Nós somos a luz. Nós precisamos clarear este mundo. O mundo que vive em corrupção, em mentira, em guerra, em dificuldade. Mas nós temos paz, né? Temos paz. Milhares e milhares de pessoas estão nesse momento pregando a palavra de Deus através das redes sociais, mostrando para este mundo que Jesus salva, que Jesus perdoa pecado, que Jesus prepara o homem e leva para o céu. Agora, uma luz para brilhar, ela precisa de um interruptor para ligar e desligar. Ela está ligada. O crente também é do mesmo jeito. O crente precisa estar ligado com os céus 24 horas. Jesus precisa estar na minha vida e na tua vida 24 horas. Quando desliga, meus irmãos, o interruptor, automaticamente a lâmpada se apaga. Mas quando o interruptor está ligado, a lâmpada permanece acendendo. A lâmpada, quando ela acende no lugar de treva, ela traz claridade. As coisas ficam mais claras. O crente, quando ele está na presença de Deus, ele não vê dificuldade, ele não enfrenta dificuldade, porque ele sabe que Jesus é com ele. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não tememos o que pode acontecer, o que há de vir, virá. O que está no projeto de Deus vai acontecer comigo, com você ou com qualquer um. Mas não se preocupe, Deus está conosco e na hora certa, meus irmãos, Ele faz o que lhe apraz. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e não podemos nos esconder, meus irmãos. Uma lâmpada edificada sobre o monte. As lâmpadas, os irmãos observam que ela é colocada no centro de algum cômodo da casa ou no lugar alto para que ela ilumine. Quer dizer, isso fala de qualidade de vida. O crente deve ser um luzeiro. Ele deve ser um luzeiro para este mundo que está em treva. O versículo 15, ele repite quase a mesma coisa. Observe que nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Aí no versículo 16, ele termina a mensagem dizendo: assim resplandeça a vossa luz, né? A luz do crente tem que ser um luzeiro que brilhe por onde ele anda. Todo mundo diz: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai uma jovem santa que tem um comportamento sério, um comportamento direito. Ela é uma pessoa alegre, todo mundo gosta da gente exatamente por isso. Só quem não gosta da gente é o adversário das nossas almas. O inimigo não gosta da gente, mas as pessoas de boa índole gostam e nos ama, porque sabe que nós somos uma pessoa de caráter, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que provoca sede, uma pessoa que dá sabor, porque a nossa palavra é saborosa. Todo mundo tem prazer de ouvir-nos, de nos ouvir. E também nós conservamos os bons costumes, né? A nossa família é bem criada, é bem ensinada, não dá trabalho para ninguém. Aí ele responde assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Observe nessa palavra, boas obras, viu? E glorifiquem a Deus, né? Que está nos céus. Irmão, é uma coisa linda quando você se coloca como luz do mundo, como sal da terra. E tem uma coisa: quando as suas obras são bem vistas pela sociedade, né? Eles vão glorificar a Deus
pela vida que você tem, pelo testemunho seu. Que pessoa maravilhosa, que pessoa boa. Por quê? Porque você é sal, você é luz. Não se pode se esconder. Eu dei um toque aqui de Pedro quando negou Jesus, mas uma coisa me chamou a atenção. Mesmo sendo reprovado, Jesus não desistiu de Pedro. A Bíblia diz que quando ele saiu do sinédrio, ele olhou para Pedro. Aleluia! E o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia. Tanto é que Pedro, a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele conhecia Jesus. Ele falou, não era possível negar o meu amigo Jesus. Aí, se os irmãos observarem a palavra de Deus, aleluia, lá na frente, quando Maria vai encontra com Jesus, lá no capítulo 21 de Mateus, de João, quando Maria encontra com Jesus, que Jesus fala para ela, olha, vai, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei e eu vou para a Galileia, vou encontrar com ele lá na Galileia. Avisa Pedro. Ô irmão, tem hora que eu fico pensando como foi o coração de Pedro naquele momento. Sabendo que tinha errado, sabendo que tinha negado a Jesus, e Jesus não desistiu dele. Jesus se lembrou, avisa Pedro também. Meu irmão, você não está esquecido. Talvez você esteja passando um problema de difícil, né? Às vezes abandonado, às vezes ninguém liga para você, mas Jesus ainda tem compromisso contigo. Volte-se para Ele, torne-se o sal da terra e a luz do mundo, e não deixe Jesus por nada, porque Ele ainda te ama e as portas ainda estão abertas. Jesus ainda está com os braços abertos, dizendo para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deus quer trazer descanso para você. Descanso de quê, pastor? Desta vida violenta, desses problemas que o mundo oferece. A gente estamos vivendo dias tão difíceis que nós não sabemos, meu Deus, que será isso? Sabemos sim, porque a palavra de Deus nos mostra isso, mas dentro de nós a dúvida, meu Senhor, o que será de nós? Meu Deus, tenha misericórdia, tenha piedade. Nas nossas orações, nós só vemos oração de clamor, é os crentes clamando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para abençoar o nosso país, pedindo a Deus pela sociedade, pedindo a Deus pelo nosso presidente, para Deus iluminá-lo e dar a ele direção, meus irmãos, de uma administração segura. Milhares e milhares de pessoas querendo atrapalhar, mas a igreja está de pé, orando e pedindo a Deus o socorro. A Bíblia diz, quando essas coisas vierem a acontecer, levantai as vossas cabeças para os céus, os vossos olhos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. A igreja está esperando Cristo e Ele virá num abrir e fechar de olhos. Porém, meu amado irmão, se prepare, esteja pronto para este encontro glorioso. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo, e que, meu irmão, o seu testemunho seja um exemplo para que o povo veja, para que o homem veja as vossas obras e glorifique a Deus pela sua vida. Amém? Que Jesus nos abençoe, que Jesus lhe dê uma semana abençoada, né, na sua casa. Fique em casa, meu irmão. Se você não tiver muita coisa para fazer, não tiver trabalhando, não tiver que sair de casa, e se tiver que sair, saia na direção de Deus. Fala assim com Jesus: Jesus, me guarda na minha saída e me guarda na minha volta, e não deixa que nada me contamine, para que eu não venha contaminar a minha família. Com certeza, Jesus vai te guardar
Jesus vai te proteger, porque a palavra dele diz: se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, viu? Pisará na cabeça da serpente, pegará escorpião. Jesus nos dá muitas promessas e nós estamos, meus irmãos, de acordo com as promessas que Deus tem nos dado. Então, que Deus abençoe. Vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pelo nosso governo, pelo nosso governador, nosso prefeito, pelas autoridades do país, para que Deus dê direção a eles, para tomar as medidas certas, para que a nossa nação tenha paz e nós possamos ter liberdade de falar para este mundo que só Jesus salva, só Jesus tem o poder de salvar, só Jesus tem o poder de perdoar pecado, preparar o homem e levar para o céu. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Querido Salvador, amado Jesus, queremos te agradecer por este momento tão maravilhoso, Jesus, que tu nos concedeste de nós estarmos aqui, agradecendo a ti por mais um dia de vida, Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, tu és o dono da vida, tu tens poder para dar e tens poder para tirar. Ah, meu Deus, eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela família que tu me deste, eu te agradeço pela salvação da minha alma, pela libertação dos meus pecados, pelo perdão, pelo sacrifício do Calvário. Eu te agradeço por tudo. Jesus, abençoa o meu lar, abençoa a minha esposa, abençoa minhas filhas, meus filhos, meus netos, minhas noras, abençoa a tua igreja ali no Jardim Orion, meu Deus, a tua igreja em todo lugar, em todo o planeta, abençoa, coloca as tuas mãos, abençoa as nossas autoridades, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente da República, abençoa o Senhor governador, o Senhor prefeito. Jesus, ajuda, Senhor, oh meu Deus, meu Senhor, todas as autoridades civis e militares, salva eles para a glória do teu nome, nos dê uma noite de paz, Jesus. Abençoa o nosso ministério, abençoa o nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor setorial, pastor José Américo, ah, meu Deus, Astrogídio Américo, ajuda ele, a sua família, ah, meu Deus, os pastores auxiliares, todos os dirigentes de congregação, toda a tua igreja, meu Deus, abençoa de uma maneira gloriosa. Meu Pai, fica conosco, nos dê uma noite de paz e de bênção, em nome de Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.